O som ressoa pelos corredores do Alto Comando Imperial em Tóquio. Generais e almirantes compartilham saque e dão risadas enquanto mapas do Pacífico se espalham sobre mesas de mogno polido. Círculos vermelhos marcam conquistas recentes. Wake, Guam, Filipinas. Cada ilha conquistada é mais uma prova de que o plano está funcionando. O Japão acredita ter encontrado a fórmula da invencibilidade. 7 de dezembro de 1941. Pearl Harbor queima. A Marinha dos Estados Unidos sangra no fundo do porto. 400 aeronaves japonesas retornam vitoriosas aos seus porta-aviões, deixando para trás uma nação em choque e um império convencido de sua própria supremacia. O ataque foi tecnicamente inovador, ousado, devastador. E nos dias que se seguiram, o sol nascente continuou sua marcha implacável pelo Pacífico. Milhares de americanos mortos, milhares capturados. E o Japão ri porque sabe que está protegido por algo mais poderoso que qualquer marinha: a geografia. 6.400 quilômetros de oceano separam Tóquio da base americana mais próxima. É uma distância que não pode ser vencida. Uma distância que garante segurança absoluta. Os estrategistas japoneses calcularam tudo. Aviões de longo alcance não existem em número suficiente. Bombardeiros não podem decolar de porta-aviões. E mesmo que pudessem, jamais conseguiriam retornar. A matemática é simples, tranquilizadora, fatal. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, a América chora seus mortos e encara uma verdade brutal. Pela primeira vez em sua história, o inimigo atacou seu solo. A moral despenca. As manchetes trazem apenas derrotas. Cada noticiário é um lembrete de impotência. O gigante industrial foi nocauteado no primeiro round e agora precisa decidir se levanta ou se rende à contagem. 21 de dezembro de 1941. Casa Branca. O presidente Franklin Roosevelt reúne seus chefes de Estado-Maior. A pergunta na mesa não é se devem reagir, mas como. E a resposta precisa ser rápida, dramática, impossível. Alguém sugere bombardear Tóquio. A sala silencia. Não é apenas ousadia, é loucura. Mas é exatamente o tipo de loucura que pode transformar desespero em esperança. Se os japoneses acreditam estar seguros, então é essa crença que precisa ser destruída. Não importa quanto custe, não importa quantos retornem. O que importa é a mensagem. Nenhum império é invulnerável quando subestima a vontade de quem foi atacado. E assim, enquanto o Japão ri, a América começa a forjar uma resposta que redefinirá as regras da guerra aérea. Uma operação tão improvável que nem mesmo seus executores sabem se sobreviverão. Uma missão construída sobre o impossível. O nome dela ainda não existe. Mas o homem que a comandará está prestes a transformar vingança em legado. O capitão Francis Stuart Low observa a pista de Norfolk. Janeiro de 1942. Frio cortante. Névoa marítima. Ele acompanha os bombardeiros bimotores do exército fazendo exercícios de decolagem curta, quando sua mente faz uma conexão improvável. No asfalto, alguém pintou o contorno de um porta-aviões. Os pilotos praticam decolar daquela marca branca como se fosse um convés real. E Low, oficial de guerra antissubmarina da Marinha, vê algo que ninguém mais está vendo. Vê a solução para um problema que todos julgam insolúvel. 10 de janeiro. Ele bate à porta do almirante Ernest King, chefe de Estado-Maior da Marinha. A proposta é simples e absurda. Usar bombardeiros médios do exército para atacar o Japão a partir de um porta-aviões. King não ri. Homens como ele reconhecem genialidade quando ela surge disfarçada de insanidade. A Casa Branca aprova. A responsabilidade recai sobre o general Henry Arnold, chefe da Força Aérea do Exército. E Arnold sabe exatamente quem precisa liderar essa missão. James Harold Doolittle, tenente-coronel, piloto de corrida, recordista de voos transcontinentais, pioneiro do voo por instrumentos, um homem cuja carreira é construída sobre fazer o impossível parecer rotineiro. Quando Arnold lhe oferece o comando, Doolittle recebe carta branca. Escolha seus homens,
Escolha suas máquinas. Faça funcionar. O primeiro desafio é técnico. Qual bombardeiro pode carregar uma tonelada de bombas por 4.400 quilômetros? Doolittle examina o Douglas B-18 Bolo. Envergadura excessiva. Descartado. O Douglas B-20 e 3 Dragon. Mesma limitação. O Martin B-20 e 6 Marauder têm capacidade de carga impressionante, mas características de decolagem complicadas demais para um convés em movimento. Resta o North American B-20 e 5 Mitchell. Uma aeronave que ainda não provou seu valor em combate, mas cujos testes mostram equilíbrio perfeito entre alcance, carga e manobrabilidade. 3 de fevereiro. 2 exemplares são embarcados no USS Hornet, ancorado em Norfolk. Os motores rugem, as hélices cortam o ar frio, e os bombardeiros sobem da pista pintada no convés sem hesitação. Mas há um problema incontornável. Eles não podem pousar de volta. Os B-20 e 5 não possuem gancho de arrasto. Sua suspensão não foi projetada para o impacto brutal de um pouso em porta-aviões. E de qualquer forma, o Hornet precisará dar meia volta imediatamente após o lançamento. Ficar parado perto da costa japonesa é convite ao suicídio. O plano inicial de Doolittle é pragmático. Decolar a 650 quilômetros do Japão, bombardear os alvos e seguir para Vladivostok, na União Soviética. Os russos são aliados. Estão recebendo equipamento americano pelo programa Lend-Lease. Certamente aceitarão receber 16 bombardeiros e 80 homens. Mas Joseph Stalin tem outros cálculos. Abril de 1941. Pacto de não agressão com o Japão. A Alemanha invade pela frente ocidental. Stalin não pode arriscar abrir uma segunda frente no Oriente. Sua resposta é categórica. Não. Doolittle redesenha a rota. A alternativa é a China. Chiang Kai-shek, líder nacionalista, aprova imediatamente. Mas a costa chinesa fica 100 quilômetros além de Vladivostok. 100 quilômetros que transformam uma missão impossível em uma missão suicida. E ainda assim, homens se voluntariam. 9 de fevereiro. Base Aérea de Columbia, Carolina do Sul. O 17º Grupo de Bombardeio. Primeira unidade a receber os B-25 em setembro de 1941. Recebe um convite. Uma missão perigosa. Destino não especificado. Retorno não garantido. 24 tripulações levantam as mãos. As aeronaves voam para Minneapolis. Centro de manutenção da Mid-Continent Airlines. 10 dias de modificações aceleradas. Remoção da torre ventral. Instalação de placas de blindagem. Tanques de combustível extras que dobram a capacidade para 4.319 litros. Substituição da sofisticada mira Norden por um modelo simplificado. E um toque de teatro psicológico. 2 metralhadoras falsas na torre traseira, que voará vazia. Se os japoneses acharem que estão sendo alvejados, talvez hesitem. Às vezes, na guerra, a ilusão vale tanto quanto a realidade. 1º de março. Base Aérea de Eglin, Flórida. 3 semanas de treinamento brutal, voo rasante, navegação oceânica, decolagem em pistas absurdamente curtas. O tenente Henry Miller, futuro almirante, aviador naval experiente, tutora os pilotos do exército na arte de tirar toneladas de aço de um convés oscilante. 10 de março. Um acidente destrói uma aeronave, mas o treinamento não para. Não há tempo para luto. 25 de março. 16 B-25 voam para São Francisco. 31 de março. São embarcados no USS Hornet. Cada bombardeiro é preso ao convés por cabos de aço. Não cabem nos elevadores. Os caças do próprio Hornet seguem escondidos nos convéses inferiores. 2 de abril de 1942. 8 horas e 48 minutos. O Hornet zarpa da Baía de São Francisco. A ponte Golden Gate desaparece na névoa. À frente, 6.000 quilômetros de oceano. E no final dessa distância, um império que ainda acredita estar seguro. Os 80 homens de Doolittle recebem jaquetas de voo.
Nas costas, instruções de resgate em chinês. Nos bolsos, medalhas de amizade que os japoneses haviam entregue a militares americanos em tempos de paz. Essas medalhas agora serão presas às bombas. A ironia não passa despercebida. 13 de abril, norte do Havaí. O Hornet encontra a força-tarefa 16 do vice-almirante William Halsey. O USS Enterprise assume a escolta junto com cruzadores, destroyers e navios petroleiro. Agora sob comando de Halsey, a esquadra avança para águas japonesas. 2 submarinos americanos já operam na região, enviando relatórios meteorológicos. Enquanto isso, em Tóquio, os analistas de inteligência observam padrões no tráfego de rádio americano. 14 de abril. A conclusão é clara: um ataque de porta-aviões ao território japonês é possível. Mas os japoneses não possuem radar. Sua defesa depende de uma linha de barcos sentinela posicionados a 1.000 quilômetros da costa. Pequenas embarcações equipadas com rádio. Se avistarem algo, transmitem a posição imediatamente. É um sistema simples, testado, confiável, e será a primeira engrenagem a falhar. 17 de abril. Os petroleiros e destroyers retornam ao Havaí. Apenas 4 cruzadores seguem com os porta-aviões. A cobertura aérea vem exclusivamente do Enterprise. O convés do Hornet está ocupado demais para lançar seus próprios caças. A bordo, Doolittle e seus homens verificam equipamentos, conferem mapas, mentalizam rotas. Cada tripulação conhece seus alvos. Tóquio será atingida por 13 aeronaves divididas em 3 grupos, norte, centro e sul. 2 atacarão Nagoya. Uma seguirá sozinha para Kobe. O plano é espalhar o pânico, mostrar que nenhum canto do Japão está além do alcance americano. Os danos materiais serão secundários. O verdadeiro alvo é a psique de uma nação que se acredita intocável. 18 de abril. Madrugada. O mar está revolto. Ondas batem contra o casco do Hornet. Nas cozinhas, prepara-se o café da manhã. Nos beliches, homens tentam dormir, mas não conseguem. Todos sabem que nas próximas horas decolarão para uma missão da qual podem não retornar. 7 horas e 38 minutos. Um vigia no cruzador Nashville grita. Barco à vista. Pequeno. Solitário. Japonês. É o Nitomaru, um barco sentinela. E ele acabou de ver o que não deveria ser visto. O rádio do Nitomaru começa a transmitir. Coordenadas, direção, número de navios. A mensagem cruza 1.000 quilômetros em segundos e chega a Tóquio enquanto o cruzador Nashville sai da formação. Seus canhões giram, alinham, disparam. O barco japonês desaparece em uma coluna de água e metal retorcido. Mas o dano está feito. O elemento surpresa, a única vantagem real da missão, acaba de evaporar. A bordo do Hornet, Doolittle e o capitão Mark Mitcher se encaram. Ambos sabem o que isso significa. O plano era decolar a 650 quilômetros da costa. Agora estão a 1.050 quilômetros, 100 quilômetros além do alcance seguro. A matemática é cruel. Com a distância extra, os bombardeiros não conseguirão chegar aos aeródromos chineses. As tripulações terão que saltar. No mar, na floresta, na escuridão. E quem cair em território controlado pelos japoneses será capturado, torturado, executado. Doolittle não hesita. A missão continua. Decolar agora é arriscado, mas permanecer é suicídio. A força-tarefa carrega metade dos porta-aviões americanos operacionais no Pacífico. Perder o Hornet e o Enterprise seria catastrófico. A ordem é dada. Todos os B-25 decolarão imediatamente. Mitcher acelera. Vira o Hornet contra o vento. O porta-aviões corta as ondas enquanto marinheiros liberam os cabos de aço que prendem os bombardeiros. Motores rugem. Hélices giram. E então, às 8 horas e 20 minutos, James Doolittle sobe na cabine da primeira aeronave. Ao seu lado, como copiloto, está o tenente Richard Cole. Atrás deles, bombardeiro e artilheiros conferem equipamentos pela última vez. O controlador de voo do Hornet levanta a bandeira. Verde. Liberado.
Doolittle empurra os aceleradores. Os motores Wright Cyclone berram. O bombardeiro começa a rolar. À frente, apenas alguns metros de convés. Abaixo, o oceano espera. E na mente de todos que assistem a mesma pergunta: é possível? A resposta vem em segundos. O nariz se ergue. As rodas deixam o convés. O B-25 sobe. Pesado, lento, mas no ar. Um rugido de alívio percorre o Hornet. Câmeras nos cruzadores capturam o momento. Um feito sem precedentes na história da aviação. E em menos de uma hora, todos os 16 bombardeiros estão voando rumo ao oeste. Rumo ao Japão. Halsey não espera. Dá meia volta imediatamente. A força-tarefa desaparece no horizonte antes que 29 torpedeiros japoneses alcancem a posição transmitida pelo Nitomaru. Encontram apenas mar vazio. Enquanto isso, os B-25 seguem em silêncio de rádio absoluto. 320 km por hora. Altitude baixa. Formação dispersa. Cada tripulação sabe seus alvos. Cada homem sabe que não há volta. O plano é simples: cruzar a costa japonesa, subir para a altitude de bombardeio, atacar e desaparecer antes que os caças inimigos possam organizar uma resposta coordenada. Bombas incendiárias e de alto explosivo estão carregadas. Algumas trazem as medalhas japonesas soldadas em suas carcaças. Meio-dia, costa japonesa à vista. Os vigias terrestres avistam os bombardeiros. Soa o alarme. Caça 0, Ki-43 e os novíssimos Ki-61, fazendo sua estreia em combate, sobem para interceptar. Mas os americanos já estão voando baixo demais. Rasante. Entre prédios, abaixo das colinas. Tóquio ao meio-dia é uma cidade vibrante. Trabalhadores almoçam, crianças brincam. Ninguém espera ver bombardeiros inimigos sobre a capital imperial. A antiaérea começa a disparar. Tarde demais. Os B-25 já estão sobre seus alvos. A primeira bomba cai sobre a fábrica da Nippon Steel. Explosão. Fumaça. A segunda atinge a Mitsubishi Heavy Industries. Mais explosões. O caos se espalha enquanto 13 bombardeiros despejam sua carga sobre 10 alvos militares diferentes. Uma bomba atinge o porta-aviões Ryuho, em construção no arsenal naval de Yokosuka. O impacto atrasa sua conclusão em meses. Outra bomba incendeia depósitos de combustível. As chamas sobem. A fumaça escurece o céu. Doolittle pilota através da barragem antiaérea. 9 caças japoneses o interceptam. As metralhadoras falsas na cauda não enganam ninguém, mas a velocidade e o voo errático mantêm o zero à distância. Os artilheiros americanos respondem ao fogo. 3 caças japoneses caem. Nenhum bombardeiro é abatido. Em Nagoya, 2 aeronaves atacam refinarias e fábricas aeronáuticas. A defesa é feroz. Bombas de artilharia explodem ao redor dos B-25, mas eles continuam. Despejam suas cargas. Viram para oeste. Em Kobe, o último bombardeiro ataca sozinho. Siderúrgicas. Estaleiros. A fábrica da Kawasaki. As bombas caem com precisão cirúrgica. E então, o piloto empurra os aceleradores e desaparece na direção do mar da China Oriental. Missão cumprida. Mas a parte mais perigosa ainda está por vir. Todos os 15 bombardeiros viram para sudoeste. Destino: província de Zhejiang, China. Aeródromos preparados pelos nacionalistas chineses. Combustível, descanso, segurança. Exceto que nenhum deles chegará lá. A 8ª aeronave a decolar não justificam uma guerra. York e seus homens ficarão retidos até maio de 1943, quando o NKVD facilita uma fuga pela fronteira iraniana. As outras 15 aeronaves seguem para a China, mas o combustível está acabando. O sol se põe. A escuridão toma conta do céu. E então, um vento de cauda providencial empurra os bombardeiros adiante. Não é suficiente. Um a um, os motores começam a falhar. Os pilotos procuram luzes, pistas, qualquer sinal dos aeródromos chineses. Nada. Apenas floresta, montanhas, mar
As tripulações saltam. 2 pulam ainda sobre o oceano. A água fria engole 2 homens antes que possam inflar os coletes salva-vidas. Um terceiro tripulante morre quando seu paraquedas falha. O corpo é encontrado dias depois em uma ravina. Os outros 72 homens descem na escuridão. Floresta densa. Território desconhecido. Alguns caem em áreas controladas pelos nacionalistas chineses. Outros em zonas de combate. E 8, os menos afortunados, aterrissam em território ocupado pelos japoneses. Doolittle pousa em uma plantação de arroz. Desorientado. Ferido. Convencido de que a missão foi um fracasso. Todas as aeronaves perdidas. Homens mortos ou capturados. Ele espera ser convocado para uma corte marcial assim que retornar aos Estados Unidos. Mas os chineses o encontram. E ao longo dos dias seguintes, encontram a maioria dos outros também. 64 homens são levados para Chongqing, a capital nacionalista. Sung Mei-ling, esposa de Chiang Kai-shek, os recebe. Condecorações, gratidão e a notícia de que a missão foi um sucesso retumbante. Os 8 capturados pelos japoneses não têm a mesma sorte. Interrogatórios brutais, espancamentos, tortura. Um morre de desnutrição e doença no cativeiro. 3 são julgados por crimes de guerra. Bombardeio de alvos civis, alegação falsa mas conveniente, e executados por fuzilamento. Apenas 4 sobreviverão ao cativeiro. Serão libertados em agosto de 1945, quando o Japão se render. 28 de abril de 1942. Doolittle, ainda aguardando transporte de volta aos Estados Unidos, recebe um telegrama. Ele abre esperando notícias da corte marcial. Em vez disso, lê que foi promovido. 2 patentes de uma vez. De tenente-coronel a brigadeiro-general. A missão que ele julgava fracasso se tornou a maior vitória psicológica americana da guerra até aquele momento. As notícias chegam primeiro pelas embaixadas neutras em Tóquio. Bombardeiros americanos atacaram a capital. Impossível. Mas as colunas de fumaça ainda sobem. Os destroços ainda fumegam. Os mortos ainda estão sendo contados. E então, a verdade se espalha. Pelos telégrafos, pelos rádios, pelos jornais. Os Estados Unidos bombardearam Tóquio. A reação americana é explosiva. Manchetes em letras garrafais, edições especiais. Rádios interrompem programação normal. Pela primeira vez desde Pearl Harbor, o país tem algo para comemorar. A moral, que havia despencado a níveis históricos, dispara. Fábricas aumentam produção. Alistamentos sobem. A América acordou. 9 de junho de 1942. Casa Branca. James Doolittle, agora general, está diante do presidente Roosevelt. Ao seu redor, membros do Congresso e altos oficiais militares. Roosevelt ergue a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar americana, e a prende no uniforme de Doolittle. O homem que esperava a corte marcial acaba de receber a maior honra que seu país pode conceder. Mas do outro lado do Pacífico, a reação é bem diferente. Tóquio entra em pânico, não pelo dano material, que foi mínimo, não pelas baixas, que foram pequenas, mas pelo significado. Se os americanos conseguiram bombardear a capital uma vez, conseguirão novamente. E se conseguem chegar a Tóquio, nenhum lugar no Japão está seguro. A crença na invulnerabilidade geográfica desmorona. E com ela, toda a estratégia defensiva japonesa. O alto comando reage de forma instintiva e contraproducente. Unidades que estavam destinadas a ofensivas pelo Pacífico são recolhidas. Caças são redistribuídos para a defesa territorial. Recursos são desviados. Planos de conquista são cancelados. A expansão japonesa, que parecia imparável, desacelera abruptamente. Mas a resposta mais devastadora vem da China. O exército imperial japonês localiza os aeródromos que deveriam ter recebido os B-25 e decide que aquilo não pode acontecer novamente. Lançam a Operação Seigo. Objetivo:
ocupar a costa chinesa e destruir qualquer infraestrutura que possa apoiar futuros ataques americanos. A campanha dura meses. Aldeias são queimadas. Civis são massacrados. 10.000 mortos. Talvez mais. Os números exatos se perdem no caos. A China já sangrava sob ocupação japonesa. Agora, sangra ainda mais. E tudo por causa de 16 bombardeiros que causaram danos insignificantes. Mas o maior impacto do ataque de Doolittle não está nos alvos destruídos ou nas vidas perdidas. Está na decisão que ele força o Japão a tomar. O almirante Isoroku Yamamoto, arquiteto de Pearl Harbor, propõe uma operação ousada. Se os porta-aviões americanos conseguiram se aproximar tanto do Japão, precisam ser destruídos. E a única forma de garantir isso é forçá-los a um confronto decisivo. O plano de Yamamoto é atacar Midway, uma pequena ilha a 2.200 quilômetros do Havaí. Estrategicamente importante, mas não vital. O ataque a Midway servirá como isca. Os porta-aviões americanos virão defendê-la. E quando vierem, a frota japonesa estará esperando. 4 porta-aviões japoneses contra 2 americanos. 4 contra 2. As chances favorecem o Japão. Yamamoto aprova o plano. A data é definida. Junho de 1942. O ataque de Doolittle forçou essa decisão. E essa decisão mudará o curso da guerra. Porque em Midway, os japoneses não encontrarão 2 porta-aviões. Encontrarão 3. E encontrarão também algo que não esperavam. Criptoanalistas americanos que quebraram seus códigos e sabem exatamente quando e onde o ataque acontecerá. A Batalha de Midway se tornará o ponto de virada do Pacífico. O Japão perderá seus 4 porta-aviões. Perderá suas tripulações mais experientes. Perderá a iniciativa estratégica. E nunca mais a recuperará. Tudo por uma risada. Tudo por uma crença. Tudo pela arrogância de achar que a distância era proteção suficiente. 16 bombardeiros. 80 homens. Uma missão impossível. E o eco de suas bombas ressoará até o fim da guerra. Anos depois, os sobreviventes se reúnem. Veteranos do ataque de Doolittle mantêm uma tradição. Todo ano, um encontro. Copos de prata gravados com seus nomes. Um brinde. Aos que não retornaram. Aos que foram capturados. Aos que saltaram na escuridão e nunca foram encontrados. À medida que os anos passam, as cadeiras vão ficando vazias. Os copos vão sendo virados, um a um, até que resta apenas um. O copo de Richard Cole, copiloto de Doolittle na primeira aeronave. O último sobrevivente. 9 de abril de 2019. Cole morre aos 103 anos. O último copo é virado. A história se torna memória. E a memória se torna lição. O ataque de Doolittle não venceu a guerra. Não destruiu fábricas. Não afundou navios. Mas quebrou algo mais importante. Quebrou a ilusão. A ilusão de que distância é segurança. A ilusão de que tecnologia substitui estratégia. A ilusão de que arrogância pode derrotar determinação. Tóquio acreditava estar protegida pela geografia. Acreditava que os americanos levariam anos para se recuperar. Acreditava que Pearl Harbor havia sido o golpe definitivo. E nessa crença, plantou as sementes da própria derrota. Porque enquanto o Japão ria, a América forjava uma resposta. Enquanto o Japão celebrava conquistas, a América aprendia com derrotas. E quando finalmente os B-25 cruzaram o céu de Tóquio, não trouxeram apenas bombas. Trouxeram uma mensagem. Nenhum império é grande demais para ser alcançado. Nenhuma distância é suficiente quando se subestima a vontade de quem foi atacado. E nenhuma crença sobrevive ao impacto da realidade. O rugido dos motores Wright Cyclone sobre Tóquio ecoou por todo o Pacífico. E quando o eco finalmente silenciou, o Japão já não era mais invencível. Era apenas mais uma nação em guerra, lutando, perdendo, morrendo. Tudo por uma risada que não percebeu o som dos motores se aproximando. O ataque de Doolittle foi improvável. Foi arriscado.
Foi tecnicamente inovador. Mas, acima de tudo, foi um lembrete de que na guerra, como na vida, as maiores derrotas começam quando acreditamos estar seguros demais para sermos atingidos. E, às vezes, o maior som da batalha não é a explosão das bombas. É o silêncio que vem depois da arrogância.